Friendly Rivalry é um novo dorama coreano que lançou por volta dessa semana e é um dorama GL que, para além de ter a maravilhosa da Hyeri em um dorama GL, também trata de assuntos extremamente pertinentes e polêmicos relacionados à sociedade coreana, mas que, obviamente, não acontece só na sociedade coreana. Que assuntos são esses? Assuntos como bullying e competitividade nas escolas. E para além de tudo isso, também é um suspense, ou seja, tudo de bom. Eu assisti os primeiros episódios que lançaram essa semana e só baseado nesses episódios eu já posso confirmar que é sim um dorama muito promissor e que para você que gosta de maratonar doramas, é apenas 20 a 30 minutos cada episódio. Então, perfeito. Então, a partir de agora, eu vou dar uma leve pincelada sobre o que eu achei da história e também vou trazer, uma review desses primeiros episódios. Mas assim, se você ainda não assistiu, não tem problema, pode continuar aqui, porque eu não vou falar tanta coisa assim em questão de spoilers, não vai ser tanta coisa. Mas vou contar bastante da história do primeiro episódio em específico. Então, se você não quer spoiler de nada, 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 zero, zero, quer saber da história, zero. Aí, realmente, melhor você ir lá assistir e é isso. Mas, se você já vai sair por aqui, saiba que é muito promissor. Tá muito bom. Então, para você que continua aqui comigo, que quer saber a minha opinião e a minha review sobre esses primeiros episódios, bora lá. Bem, basicamente, a nossa protagonista é a Sergei. E ela se descreve como uma pessoa que sempre passou despercebida e que não é muito similar às outras pessoas que estão ao redor dela. E com isso, quando ela é criança, ela e a turma dela, junto com os professores, vão em uma excursão, assim, bem longe de onde é a escola. E, por ela ser meio diferente, assim, ela insiste que quer ir vestida de princesa. E todas as outras crianças vão uniformizadas. Bem, assim, pra mim, até o momento, não mostrou muito assim que ela, nossa, é super fora do padrão. Tipo, é uma criança faz essas coisas, não é mesmo? Normal. E durante essa viagem, ela ficou meio dispersa na dela, meio longe das outras crianças e não percebeu quando estavam indo embora. E pior ainda, né? Não perceberam que tinham largado a menina ali, só porque ela não estava com o mesmo uniforme. Aí é isso que eu fico me perguntando, gente, não tem uma chamada? Assim, você não pode só ir embora e largar as crianças lá? Que escola é essa? Tem que fazer uma chamada antes de todo mundo ir embora. Mas enfim, nisso ela se perde e vira órfã. Ela acaba indo para um orfanato. E ela passa boa parte da vida dela nesse orfanato. E conforme ela vai ficando um pouquinho mais velha, por ela morar em um orfanato, as outras pessoas da escola dela, as outras adolescentes, fazem um bullying com ela, mas assim, um bullying muito pesado. Que inclusive já fica de gatilho que se esse tipo de cena, esse tipo de situação pode ser um gatilho pra você, não assista esse dorama, porque tem sim algumas cenas bem pesadas. E para além de sofrer bullying na escola e morar em um orfanato, para ela conseguir fazer algum dinheirinho ali, os outros jovens que são mais velhos que ela, mas que também já moraram no orfanato, começam a aliciar ela e outros jovens do orfanato que têm a mesma idade dela. Como assim aliciar? Então, esses caras, eles trabalham vendendo medicamentos controlados. Então, eles dão identidades falsas para
esses órfãos e eles vão nos hospitais com essas identidades para conseguir as receitas. Receita? É receita, né? É receita o nome, não é? Que fala? É, receita. Enfim, eles vão para conseguir as receitas dos medicamentos. Então, com essa receita, essa indicação desses medicamentos controlados, eles vão e pegam esses medicamentos na farmácia e, por fim, dão para esses gangsters. E eles acabam recebendo um pouquinho de dinheiro nisso. E em um desses dias, um desses gangsters vira e fala para ela: cara, você tem que estudar enquanto você ainda tá aí nova, né? Estuda, se esforça na escola para você não acabar como eu. E nisso, para motivar ela, ele dá um desses saquinhos assim com medicamentos. Que muitos desses medicamentos que eles vendiam eram para ajudar no foco. Então, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, ela tem que tomar esse tipo de medicamento para ajudar no foco dela. Porém, algumas pessoas que não necessitam realmente desses medicamentos, que não têm a receita do médico, também tomam para ajudar a focar nos estudos. Mas, gente, isso não é medicamentozinho para vai ajudar aqui a estudar. Não, se você não tem a necessidade, se o médico não falou para você que você tem alguma doença, alguma coisa que precisa utilizar esse medicamento, pelo amor de Deus, não faça. Mas o dorama ele vai lidar exatamente com isso, que a pressão da sociedade é tanta nesses jovens que muitos estão se dopando para conseguir estudar por horas exorbitantes para conseguir nota. Depois da indicação desse gangster, ela começa a realmente se dedicar aos estudos. Ela pensa assim, o que custa, né? E começa a estudar. E nisso, ela vai para 15º lugar no ranking da escola toda. Porque a Coreia tem isso, né? De ficar ranqueando os alunos de acordo com as notas. Então ela vai para 15º. E nisso, que ela já começa a ficar ali entre as melhores alunas, ela percebe que o tratamento dela começa a mudar. No orfanato que ela morava antes, se ela perdia o jantar, as freiras só viravam para ela e falavam: cara, bebe água, problema é seu. Então, assim, ela não podia perder o horário do jantar. Mas agora, se ela perdia o horário da janta, porque ela estava estudando, as freiras iam e levavam comida para ela. As freiras iam e levavam um banquete para ela. Então ela já ficou, nossa, caramba. E ela também parou de sofrer bullying na escola. Nisso ela se sentiu extremamente motivada. E foi nisso que ela finalmente decidiu utilizar aquele medicamentozinho que o gangster tinha dado para ela. E realmente ajudou. Ela conseguiu estudar muito mais e foi para primeiro lugar na escola dela. Tá bom, mas cadê a Rieri? Cadê o nosso casal sapatão? Bem, calma, bora lá. Quando ela entrou no 3º ano do ensino médio, ela finalmente encontrou o pai dela. Só que ela encontrou o pai dela morto, no funeral dele, no caso. E a mãe dela, de sangue, também já tinha morrido. E nisso, quem decide adotar ela e falar, não, vou cuidar de você a partir de agora, é a madrasta. E nisso, ela finalmente se muda para Seul de volta e ela consegue entrar em uma das escolas, assim, muito boas. E uma escola top de linha. Só que, sendo uma escola de alto padrão, o padrão, assim, de estudo é uma escola muito mais rígida. E tem pessoas extremamente ricas. E uma dessas pessoas extremamente rica é a personagem da Hyeri, a Yoo Jae. E a Yoo Jae, ela é assim, todo mundo quer andar com ela. Ela tá em primeiro lugar na escola, ela é extremamente boa com as notas e extremamente rica. Então todo mundo admira ela, quer ser amigo dela. Mas
nos primeiros dias de aula da Sergi, em quem que a Yoo-jae encarna? Na Sergi. E assim, a Sergi não faz nada, não quer nem saber dela, mas ela encarna na Sergi. Só que, gente, a Sergi ama passar despercebida. Ela não quer ser a mais famosa da escola. Só que a partir do momento que a Yoo-jae começa a querer sentar do lado dela, começa a puxar ela pelo braço, pegar na mão e falar, vamos almoçar juntas, etc, etc, todo mundo começa a ficar assim, o que tá acontecendo? Todo mundo começa a prestar atenção na Sergi também. Só que ela não quer isso, até porque ela nem conhece essa menina. Ela não entende o porquê que a Hyeri, ou seja, a Yoo-jae, tá querendo andar com ela, sendo que a Yoo-jae tá num patamar muito alto. E nisso, ela fala, cara, ela começa a se afastar. Ela dá umas cortadas nas investidas da Yoo-jae. Assim, se fosse só isso, tava ótimo. Só que nada é perfeito, não é mesmo? E a Sergi precisa comprar o uniforme da escola. Só que como é uma escola de elite, obviamente o uniforme é caro. E não tem condição dela pedir para a madrasta dela, que ela acabou de conhecer. Nisso ela procura um uniforme usado pela internet e compra esse uniforme. Só que esse uniforme tem uma origem meio suspeita, assim, digamos assim, não tem uma origem tão legal. E alguém, que a gente não sabe quem foi, tira a foto da Sergi e no dia seguinte ela começa a sofrer um bullying muito grande devido a esse acontecido. E como se já não bastasse o bullying, o nível dela em relação ao ranking, em relação às notas, abaixa consideravelmente quando comparado a como ela era na escola anterior dela. Só que a escola anterior dela era no interior e não era uma escola de elite. E nisso, elas, porque é uma escola só para meninas, elas têm uma prova de um simulado e ela é muito ruim nesse simulado. Então ela vai e pergunta para a professora se ela vai corrigir essas questões em sala na próxima aula. E a professora olha para ela tipo, claro que não. Essas questões vocês vão ver no cursinho. Tipo assim, que como se todo mundo devesse fazer cursinho e ela não faz. E isso realmente é uma coisa muito comum na Coreia, assim, essa cultura de cursinho. Todo mundo faz, principalmente quando tá no ensino médio. Aqui no Brasil até tem, né? Muitas pessoas fazem cursinho, só que você não necessita fazer cursinho para conseguir fazer a prova da escola. Tipo assim, não existe isso. E como a Sergi, ela quer melhorar as notas dela, porque ela quer entrar em uma universidade boa, ela quer fazer medicina, ela vai atrás de um desses cursinhos para saber ali o orçamento. Só que é extremamente caro o cursinho e ela não tem condição alguma de conseguir pagar. Porém, quando ela tá indo embora, ela vê que uma das turmas está dando aula. E a questão que a professora está corrigindo é justamente uma das questões que ela fez no simulado. E nisso ela começa a gravar ali a aula na surdina, ali no cantinho. Mas como nada é perfeito, não é mesmo? A moça que estava atendendo ela anteriormente vê que ela não é aluna e começa a correr atrás dela que nem louca. E quem que vem salvar ela? A Yoo-jae, né? Claro! E depois desse ocorrido, da Yoo-jae salvar ela, a Sergi resolve dar uma chance pra Yoo-jae. Resolve dar uma chancezinha, começa a se aproximar dela, senta do lado dela. Mas, cara, a Hyeri é uma atriz tão boa que por mais que ela esteja sendo boa pra Sergi a todo momento, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Até porque também, enfim,
Ela vem de uma família extremamente disfuncional, com um pai muito estranho e abusivo. Ela tem uma irmã mais velha e esse pai colocou as duas para competir uma contra a outra em tudo, desde pequenas. Então, com isso, ela odeia a irmã. E a gente também fica com essa pulga atrás da orelha porque, cara, a Yoo ela tá ali no topo da pirâmide. O que que ela quer com a Seorgi? Mas ao mesmo tempo, elas têm uma tensão sexual ali, uma química tão grande que a gente quer que seja real. A gente quer que a Yoo esteja sendo sincera ali com a Seorgi, mas não tem como saber, né? Resumindo, é um dorama muito promissor. Esse dorama tem sapatão, tem casal LGBT, tem beijo bom. Aí já um spoilerzinho pequeno aí. Tem química, tem suspense, tem críticas sociais muito pertinentes. Ou seja, tem tudo para ser incrível, para ser um dorama muito bom. É bom para quem é impaciente, porque lança 4 episódios por semana. Então, se você não tem paciência de ficar esperando, pô, 4 episódios por semana, não são 2, não são 1, é bastante. E também é ótimo para quem ama maratonar, porque os episódios são entre 20 a 30 minutos. Se você curte esse tipo de vídeo relacionado a doramas, principalmente doramas BL e GL, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos lançamentos e das reviews dos doramas.